Você tá até meio sério, Fábio. Eu tô sério? Pô, velho, você tem Estamos ao vivo, retornamos aí. Agora, com a presença aqui do nosso ilustre fotógrafo amigo, logicamente, Bento Viana, pessoa que veio nos prestigiar nesse programa de estreia. Esse programa que o nosso objetivo desse Lamparina Podcast é trazer justamente, o próprio nome já diz, né, Vitor? Lamparina, assim, trazendo a luz, e o nosso símbolo aí, uma estrela também, né? Vamos dizer, trazendo as coisas claras, as coisas bonitas da vida, as coisas alegres, né, que são importantes, e com isso trazendo convidados ilustres, como hoje a presença de Bento Viana. Bem-vindo aí ao podcast Lamparina, Bento. Bom dia a todos, muito grato aí, Fábio Gabriel, amigo meu de longa data aí, que a gente se conhece já tem um tempo, Vitor também. Quero iniciar aqui dando parabéns a vocês pela iniciativa e desejo prosperidade, que vocês possam trazer alegria para as pessoas, conhecimento. O objetivo de vocês é muito nobre e importante nos dias de hoje, né? A gente ouvir a história dos outros, ou ouvir alguma coisa que o outro possa falar, traz em nós alguma identidade, né? E alguma coisa que possa nos aproximar, né? E quem sabe contribuir para a vida das pessoas, né? Então, muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns. É muito bom e ter essa alegria e também ter essa bela janela atrás aí do Bento aí, essa fotografia. Né? Essa imagem que está atrás muito bonita do Bento é uma fotografia dele. Uma fotografia dele, uma fotografia... Isso é aonde, Bento? Isso é o Jardim de Maitreya, aqui na Chapada dos Veadeiros. É um dos lugares mais conhecidos da Chapada, né? Uma das paisagens mais conhecidas e fotografadas, né? Até tem um lugar lá que é um lugar que você pode parar o carro para ver, né? Você nasceu em 1971. Nasci em 1971 em Nova Friburgo, no estado do Rio. Carioca. Sou carioca, né? Como diz, assim, eu digo que eu não sou carioca da Gema, porque eu não nasci exatamente no Rio, né? Nasci ali na região serrana, então sou carioca da Clara. Você não nasceu, buscando clareza. Estreou, né? Estreia, né? Não, aí eu não sou, é só se eu fosse baiano, né? Aí que baiano não nasce, baiano estreia, né? Mas tem seu valor, tanto o baiano quanto o carioca. É o brasileiro, né? É o brasileiro. Você chegou em Brasília em 1979, né? Eu cheguei em Brasília em 1979, tinha 8 anos de idade. Minha mãe recebeu uma proposta de trabalho aqui e aí veio para Brasília. Veio inicialmente uns poucos dias antes, depois voltou para... a gente veio na sequência, né? Eles encontrou um lugar para a gente morar. Inicialmente a gente alugou um quarto numa casa na 704 Sul, que era uma casa da Judite Cortesão, que é uma pessoa que, assim, boa parte da vida dela foi dedicada a estudo, a projetos acadêmicos. Ela foi uma pessoa muito importante em muitas coisas que aconteceram no meio universitário no Brasil, né? E aí a minha mãe alugou um quarto, a gente dividiu um quarto lá, que era eu, minha mãe e meu irmão, e ao lado tinha um outro... Interessante essa chegada minha em Brasília, porque foi um despertar realmente, assim, eu só fui entender isso muitos anos depois. Mas aí ao lado tinha um outro quarto que era alugado, que ela alugava para um fotógrafo chamado Carlos Terrana, que é uma pessoa que eu gosto sempre de falar, porque é muito importante. A nossa vida, ninguém constrói nada sozinho, né, Fábio e Vitor? A gente sempre... a gente até pode construir alguma coisa que veio de nós, mas assim, é muito importante a gente sempre, vamos dizer assim, celebrar e reconhecer as pessoas que são importantes na nossa vida. Eu acho isso é uma coisa que eu sempre quero ter dentro de mim, né? E o Carlos Terrana é um fotógrafo vivo até hoje, ele fotografa na cidade, é um cara que tem um trabalho extenso, principalmente na área de moda, é um cara que focou muito em moda, mas foi a pessoa que me deu a oportunidade, aos 8 anos de idade, de segurar uma câmera pela primeira vez e fazer uma primeira foto. Minha primeira foto eu fiz com 8 anos de idade. Então, 8 anos de idade? 8 anos de idade. Você lembra? Eu lembro que era uma máquina Nikon, eu não lembro exatamente o modelo, mas era uma máquina reflex, daquelas assim que... Porque na verdade eu tinha só 8 anos de idade, então o que eu lembro dessa época é que a gente estava no Santuário Dom Bosco, ali na Igreja Dom Bosco, no começo da Asa Sul, e ele me deu uma orientação de olhar para o viewfinder, né, que é aquele por onde você vê a lente, onde você enquadra, né? Hoje em dia está tudo muito distante, mas a fotografia profissional até hoje você ainda utiliza muito o viewfinder, quando você está ali muito concentrado, né? E escolhesse um lugar e apertasse um botão, foi isso que ele me falou. E aquilo é interessante, porque a foto era preta e branca, os vitrais são muito, assim, são muito coloridos, né? E aquilo, quando eu vi a revelação, quando eu vi a ampliação, porque na verdade todo o processo era tudo químico naquela época, né? Tanto o processo do filme como a revelação, a ampliação, tudo isso era químico, né?
Aí quando eu vi aquilo preto e branco, aquilo me chamou a atenção, mas eu não entendi muito, confesso que eu não entendi. Aquilo foi fazer sentido realmente quando eu tinha 18 anos de idade. Aí eu já estava morando em Recife, fui morar um tempo com meu pai. Foi quando eu consegui meu primeiro emprego, eu entrei como estagiário, né? E foi uma das poucas vezes que eu realmente fui empregado, eu tive carteira assinada. Carteira assinada foi a única vez que eu tive na minha vida, foi essa época. Esse um ano que eu trabalhei numa produtora de vídeo, que existe até hoje. Isso foi quando, Beto? Isso foi em 1989 para 90. Entre 89 e 90 que eu fiquei morando em Recife. E aí eu fiz esse trabalho e eu comecei lá como o primeiro serviço que eu tive naquela época foi aprender a enrolar uma extensão elétrica, né? Existe uma ciência, pouca gente sabe, mas existe uma ciência que se assemelha muito... Agora eu entendi por que você é tão metódico nas enrolar fio, essas coisas. Porque foi a primeira função, tem uma história. Tudo na vida da gente tem uma história, né? A gente é fruto muito das nossas escolhas e das nossas vivências, né? Mas isso é interessante porque é uma técnica de enrolar cabo de energia elétrica que você usa para cabo de som, que você usa para corda, para técnica vertical, para espeleologia, para rapel. É a mesma técnica, entendeu? Em que você preserva a estrutura do cabo, né? No caso, né? E ali foi uma experiência muito rica. Para mim foi um ano de muito trabalho, de muita coisa. Eu entrei como enrolador de cabo ali, de assistente de... Na época chamava pau de luz, né? Aquele cara que segurava uma vara com uma iluminação, um spot em cima. Aí você tinha aquele cara que fazia isso, mas você tinha um cara que enrolava as extensões. Eu comecei ali. Foi ali meu começo. 18 anos de idade, né? Tinha 18 anos de idade. 18 anos. Aí ali você começou a se familiarizar, vamos dizer, com o cinema, com fotografia, porque era o videotape, não era? A empresa era videotape, ela existe até hoje, de dois amigos, que eram um deles era muito amigo do meu pai, que é o Marcelo Rios, né? E o Mário Rios, até hoje eles têm a mesma empresa lá, Videotape, é uma das produtoras mais antigas de cinema e vídeo de Pernambuco. E foi ali que eu comecei a me interessar para a área, porque eu fiquei vendo assim, aquilo me chamou muita atenção, todas as coisas, era muito assim, tanto a parte de captação, como a parte de edição, quer dizer, aquilo tudo, e depois ia para o ar aquilo, aí eu fiz campanha política, que é um aprendizado trabalhar em campanha política. Hoje é muito diferente, mas naquela época era assim, a relação era constante. Então eu gostava muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho praticamente todos os dias da minha vida, porque quando eu não estou fotografando, até hoje é assim, quando eu estou fotografando, estou pensando, estou criando, estou assistindo, estou vendo, estou buscando referência. Então, esse agora, é um pouco... seu primeiro trabalho, eu estava lendo um pouco da sua história, né? Seu primeiro trabalho especificamente foi uma situação que ocorreu com um carro aqui em Brasília, não foi? Não, na verdade sim, foi o primeiro trabalho que eu vendi, que eu ganhei dinheiro com a área, vamos dizer assim, com a área audiovisual, né? Eu estava fazendo um curso com o Talma, que sempre foi um cara muito forte na Globo, né? E aí nesse curso tinha um exercício, que era um exercício prático, que era o trabalho de final de curso, né? E eu estava na Praça dos Três Poderes com a câmera, que era uma Super VHS. E aí na verdade era uma mini VHS, aquelas que tinha uma VHS, mas a fita era pequenininha, né? E naquela época no Palácio do Planalto não existia aquele espelho d'água que hoje existe, que passa por debaixo da rampa, não existia aquele espelho d'água. E um motorista de ônibus descontente com o governo atual resolveu botar o ônibus para cima do Palácio do Planalto, invadiu aquele lugar lá. E não tinha nenhum jornalista, não tinha nenhum cinegrafista, não tinha ninguém ali na Praça dos Três Poderes. Em 90 e o que mais ou menos? Isso deve ter sido 91, eu acho, Fábio. 91 ou 92, eu não me lembro exatamente o ano, mas assim, foi bem ali no começo da década de 90. E aí eu filmei aquilo, e aí interessantemente, pouco tempo depois, assim, aí gente foi chegando e gente me perguntando, aí eu recebi contato, na verdade, o diretor de jornalismo do SBT me ligou, o diretor de jornalismo da Globo me ligou, e eu fiquei assim muito impressionado, e aí, querendo comprar a tua imagem, porque só eu tinha registrado aquele momento. E aí aquela história que a fotografia e a imagem de vídeo registra um momento que muitas vezes aquilo ali nunca mais pode acontecer. Então é muito importante. Hoje em dia eu tenho um cuidado, tem coisas que eu já deixei de fotografar, achando que eu ia fotografar depois e nunca mais vi, e teve coisas que eu vi, mas hoje o que eu tenho cuidado é de registrar o que precisa, que é aquele instante, né? É a imagem do instante. Aí foi o meu primeiro trabalho, eu vendi. Aí o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro, comprei equipamento de acampamento, que eu sempre gostei muito de viajar, né? Então meus primeiros investimentos foram em equipamento de acampamento. Interessante, você falou uma coisa, né? Que fotografia, ela marca o presente do passado, né? Você fotografa uma coisa no presente. Que já vira passado. Não, instantaneamente já é passado, né? E
para o futuro. Né? É Exatamente. interessante isso. Né? É muita dimensão do tempo, né? A dimensão do tempo, né? A sua primeira expedição, para onde foi a sua primeira expedição? Você fez uma expedição, eu acho que foi para o Andes, né? Foi para os Andes. Na verdade, assim, minha mãe sempre gostou muito de viajar. Eu nunca gostei de carnaval, assim, da festa do carnaval, eu nunca gostei. Porque desde novo, assim, minha mãe usava esse período do carnaval para a gente poder fazer alguma coisa, viajar, acampar. Minha mãe gostava de acampar. Minha mãe era muito hippie, né? Minha mãe e meu pai foram muito hippies. Mas ela gostava muito de viajar. Então, assim, esses períodos de feriado, para mim, sempre eram períodos que para mim simbolizavam viagem, acampamento, estar perto da natureza. E aí eu tenho, na verdade, é um quase tio, né? Uma referência muito importante para mim na minha vida, que é o Zé Mauro e a Paola. São pessoas que, com eles, eu pude aprender muitas coisas, porque eles começaram a viajar muito cedo, né? Eles se conheceram, assim que eles casaram, acho que uns 2 ou 3 meses depois que eles estavam juntos, eles resolveram dar uma volta ao mundo. Aí saíram pelo mundo viajando. Então, e eles me cativaram muito pelas histórias. Eu ouvia a história deles quando eu era novo, né? Que eles eram muito amigos da minha mãe. E aí, ouvindo as histórias deles, eu sempre aquilo me chamava muito, mexia muito com a minha imaginação, né? E aí eu fiz um trabalho em Recife com meu pai morava em Recife nessa época, ele tinha uma produtora de eventos lá, de show, e aí ele tem uma história muito legal com shows, com cultura, né? Promovendo cultura. Meu pai, a vida inteira dele foi dedicada a isso praticamente. E aí eu ganhei uma grana, e aí essa grana eles me chamaram, eles resolveram fazer uma viagem, me chamaram, eu já estava com a grana, eu falei, vou nessa. Aí foi a primeira expedição que eu fiz com eles, e foi muito interessante, porque eu saí de Brasília, aí fui de carro até Campo Grande, deixei o carro em Campo Grande, fui até Corumbá, atravessei a fronteira, a gente pegou o trem da morte, fazendo uma viagem que eles tinham feito há, acho que 20 anos atrás, né? Esse trem da morte em Peru? É na Bolívia. Ele sai de Porto Soares, na fronteira do Brasil com a Bolívia, e vai até Santa Cruz de la Sierra, que é a 1.000 metros de altitude. Só que ele é um trem muito interessante, que é chamado Trem da Morte, foi muito utilizado por traficantes, muita gente morreu no trem. E é um trem também, mas tem muitas coisas legais do trem, porque ele vai passando por diversas cidades pequenas, e tudo que essas cidades pequenas produzem, elas vão enfiando dentro do trem para chegar na cidade grande, que é Santa Cruz da Serra, para poder vender. Então tem porco, galinha. A nossa sorte é que na viagem enfiaram um monte de saco de limão. Então amenizou os citros, amenizou o voador. O vagão ficou com cheiro de limão. Então foi muito legal. Aí o trem quebrou, a gente ficou um tempo. Então foi uma experiência muito legal essa dos Andes. Mas eu tive uma experiência lá que eu fiquei com vontade de... Eu esqueci que eu tinha CPF, conta no banco, carteira de identidade. Eu só voltei porque eles me trouxeram de volta. E aí minha mãe era viva na época, né? Então eles me trouxeram de volta. Mas foi uma experiência, assim, ter conhecido Machu Picchu na década de 91, 92, foi um negócio, assim, muito importante na minha vida, porque me mostrou a importância e quão grandioso é você viajar, você conhecer outra cultura, você conhecer outras paisagens, quanto que isso é enriquecedor na vida de uma pessoa, né? E a partir daí eu acho que eu já gostava de viajar e pronto, né? Foi só o start, né? Em 91, eu penso que foi um ano para você, um ano diferente, né? Teve a Nega Jurema, que foi o clipe, né? A Nega Jurema foi um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. Então, 91 foi a expedição da Amazônia? Aí não, na Amazônia, tá? Aí outra coisa interessante, porque eu fui para a Amazônia depois que minha mãe desencarnou, eu fui no ano seguinte, ela desencarnou em agosto de 93, e aí em maio de 94 foi quando eu fui para a Amazônia, eu fiquei quase 2 meses na Amazônia. E foi muito interessante, porque aí eu fui fazer um documentário pro WWF na época, pro INPA também, que estava inteirando, estava na fase, era um documentário que comemorava os 40 anos do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Esse que foi o chama Jaú, Jaú Talismã, porque eu fui lá para o Rio Jaú. Sim. Na época encontrei um fotógrafo lá, interessante, porque na época eu já estava fotografando em vídeo, ainda não fotografava estilo. Mas foi a primeira, assim, quando eu fui para a Amazônia foi quando eu comprei minha primeira câmera fotográfica. Eu já fotografava em vídeo, mas ainda não estava fotografando em filme, nem fotografando estilo, né? E aí foi quando eu comprei minha primeira câmera, fiz meus primeiros registros fotográficos, fiquei 2 meses na Amazônia, viajei aí a gente saímos de Manaus, fomos de barco até o Rio Jaú, passamos por Barcelos, descobrimos num voo de helicóptero o Velho Airão, que era uma cidade que tinha sido
abandonada porque foi invadida por formigas, aí fundaram um novo airão, a gente num voo de helicóptero descobriu, e foi um trabalho muito grande que tinha patrocínio da Petrobras, tinha, né, era para o WWF, o INPA, então tinha uma estrutura, então eu fui para a Amazônia, foi minha primeira vez na Amazônia com muita estrutura, então tinha, por exemplo, 2 Land Rovers parados, 2 Defenders parados na porta do hotel para eu usar para ir para a floresta, ou se fosse para fotografar, filmar a cidade. Então eu conheci bem Manaus, foi quando eu me encantei com Manaus, porque eu gosto muito de Manaus. Minha esposa é de Manaus, mas eu gosto mais de Manaus do que era, eu costumo dizer, apesar dela ser manauara, né? E assim, aí foi minha experiência na Amazônia foi muito legal, porque essa foi uma expedição que a gente foi para o Jaú, a gente foi para os Yanomamis, a gente foi para Porto Urucu, que é o porto onde tem uma extração da Petrobras de petróleo lá dentro da Amazônia. Então eu conheci a Amazônia de um jeito, com uma estrutura que tinha um barco que navegava, que tinha laboratório dentro do barco. Então conheci pesquisadores de ponta lá do INPA, conheci um cara fantástico, Fábio, Vitor, o cara chamava Jorge Jacaré. Eu acho que ele é vivo até hoje, ele é um cara interessantíssimo, ele vive de roupa de neoprene, porque ele está o tempo todo pronto para mergulhar no rio e pegar jacaré. Caraca, só que assim, jacaré-açu na Amazônia chega a 4 metros. Jacaré-açu chega a 4 metros e meio, 5 metros. Mergulhador aí, mergulhando no Lago Paranoá, né? Exatamente. Eu vi um jacaré-açu numa reserva no Amapá que tinha mais de 5 metros. É gigante, é um bicho muito grande, jacaré. Se assemelha muito com o crocodilo ali do sul da Flórida, ali na Flórida, né? Mas aí, assim, eu conheci esse cara, a gente foi, imagina, eu tive experiências na Amazônia e foram fantásticas, porque assim, eu entrei, a gente foi navegar um dia à noite de lua nova, o céu todo estrelado, o rio de água preta, a água parada não estava ventando, aí a gente só via, pela luz das estrelas, as laterais, onde você via floresta de um lado e do outro, e você andava de barco como se você estivesse andando no céu. Era um negócio assim, a imagem maravilhosa, isso gravou na minha memória até hoje. Foi um negócio muito impressionante. E algo brilhante também dentro d'água, que eram os olhos do jacaré, né? Aí a gente chegou um momento que a gente via e é uma coisa muito impressionante, porque o cara é muito corajoso. O cara que entra na floresta à noite, quem conhece a floresta amazônica sabe que à noite, quem anda na floresta amazônica à noite, o cara é muito bom, porque assim, não é para qualquer um. E o cara mergulhar no rio, pegar jacaré, é um negócio assim diferente. Então eu conheci pessoas foi muito impressionante isso. Eu conheci pesquisadores que estavam descobrindo coisas, espécies novas de animais que não existiam, que já existiam, mas não tinham sido ainda catalogadas. Então, foi uma experiência assim, encantadora na minha vida essa viagem da Amazônia. Fui para a aldeia, conheci os Yanomamis, vi caçada dos Yanomamis, vi eles chegarem com mais de 200 macacos que eles tinham caçados. Macaco bloqueado para se alimentar. É um dos principais alimentos, um dos mais saborosos mesmo, macaco, né? Você comeu? Comi, pô, o macaquinho. E aí, o macaquinho? Essa coisa de você viver uma experiência pela metade, meu irmão, não vale. Pô, você tá lá, o cara te oferece um macaco moqueado, meu irmão, come, porque é bom, vale a pena. Pelo menos você dizer. Isso afirmar que assim, isso é dentro da Amazônia, né? Dentro de uma tribo de sim, com certeza. Os caras têm lá uma reserva e tal, não é para ninguém sair catando macaco e fazer. Ninguém. Com certeza. Não é isso o objetivo. Não foi no restaurante. Não é isso, né? É muito legal. Mas aí foi 94 isso, 94 para 95. E esse foi o prêmio da WWF que você recebeu pela... Não, esse documentário, e na época até interessante, eu fiz esse documentário com um cara chamado Sérgio Bernardes, que ele é filho do arquiteto Sérgio Bernardes, que projetou, por exemplo, o Mastro da Bandeira aqui em Brasília, é do pai dele, né? Ele é irmão do Cláudio Bernardes, também já faleceu, o Sérgio Bernardes, todos já faleceram, o Sérgio Bernardes, o filho e o pai também já faleceram, mas foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades. E eu tinha feito um trabalho com ele antes, em 92, eu tinha feito um trabalho com ele aqui em Brasília, na Chapada dos Veadeiros, que eu fiz um documentário de um lugar que hoje que é conhecido na Chapada hoje como Oxolua, né? Que é a Fazenda Lua na Chapada. Então sim. Lá onde tem o rio, é o Vale do Rio dos Couros ali, onde ele entra dentro de um vale, e depois das Cataratas dos Couros começa essa terra, que anos depois eu reconectei voltando lá e fiz muitos trabalhos lá, visitei muitas vezes lá, mas esse cara me deu essa oportunidade, porque era o começo da minha carreira, né? Então estava começando a fotografar, e uma das coisas que eu fiquei conhecido como fotógrafo e também como na parte de vídeo e cinema, fui considerado documentarista na área ambiental, então eu fiz muitos documentários para muitas ONGs, trabalhei para o Greenpeace,
pro WWF, pro Instituto Internacional de Educação do Brasil. Eu fiz muitas coisas na área ambiental. E meu trabalho ficou muito conhecido porque é uma das coisas que eu mais gosto de fotografar, né? Que é a natureza. É interessante, Beto, assim, aproximadamente nesse tempo, né, nesse período, você também teve um clipe, né, dos Raimundos. Sim, aí vamos voltar pro clipe, desculpa. Essa história é muito legal, que alguns amigos meus, inclusive, participaram também desse clipe, né? É mesmo? O Joab foi um deles, eu acho que ele sim. participou lá como figurante, né? Foi interessante também. Aí foi uma época que eu conheci o José Eduardo Belmonte, que é um amigo meu de muitos anos, né, que hoje é um grande diretor de cinema e faz muita televisão e cinema, mas é um cara de uma cultura visual que eu não conheci ninguém ainda com capacidade que aquele cara tem, né? Um cara que dirige ator fantasticamente, um cara que tem uma visão de filme, e as coisas que eu já fiz com ele eu fiquei muito impressionado, porque isso era o começo da carreira, eu fiquei imaginando tanto que ele já tá bom, bem melhor do que ele já era muito bom. E aí ele tinha feito um clipe do Low Dream e eu gostei muito daquilo. E aí eu tinha o Fred, que é o baterista do Raimundos, né, da formação original dos Raimundos, era meu amigo de adolescência. E aí até a primeira bateria dele foi um monte de caixa de papelão que ele montou na casa dele, começou a tocar e a gente ia pra lá ver ele tocar, se interessou, depois virou um bom baterista, um grande baterista, né? E aí ele era amigo meu e eu falei, cara, Fred, pô, eu tinha feito um vídeo de 1 minuto, né, com o Zé Eduardo, a gente tinha feito algumas coisas, e foi um filme muito interessante de 1 minuto, que eram pessoas falando Eu Te Amo, mas o nome do título era Eu Também, o título do filme era Eu Também, porque eram só pessoas gritando Eu Te Amo, falando Eu Te Amo, em cenas inusitadas, cenas diferentes, um filme com uma trilha sonora, e tinha que passar uma mensagem de 1 minuto, até hoje existe o Festival do Minuto, né. E aí eu falei, pô, Fred, topa fazer, a gente fazer um clipe aí de vocês e tudo. Aí foi o primeiro clipe do Raimundos, que chama Nega Jurema, e a gente juntou um monte de amigo mesmo, tinha pessoas que a gente foi fazer lá na chácara, tinha uma galinha manca, tinha um peru manco, na verdade, lá. Tinha uma galinha, não tinha um peru não, tinha uma galinha manca que tinha lá na chácara onde eu morava. A gente filmou ela também. Tem até o próprio Zé Eduardo que aparece no começo do filme, ele correndo sem camisa, de calça jeans, com chapéu de palha. Então a gente foi fazendo, o videoclipe foi uma coisa que me incentivou muito a criatividade, né? E aí depois do Nega Jurema a gente fez mais 3 outros videoclipes pro Raimundos. A gente fez Nariz de 12, A Mais Pedida e Mulher de Fases, né? Tanto que A Mais Pedida e Mulher de Fases foi já bem mais pra frente, a gente fez em Super 16, Nariz de 12 a gente fez em 16mm também. E aí já foi numa outra fase em que a gente já tinha mais contato com o cinema, porque produzir cinema era muito caro, né? A lata de negativo era muito caro, a revelação era muito cara, e você tinha que fazer tudo em São Paulo, no Rio, aí você tinha que revelar, tinha que telecinar, tinha que fazer todo o que hoje chama de... Hoje a gente tem aquele trabalho de color grading também. E aí o que aconteceu? Aí esse trabalho também começou a me dar outras possibilidades comerciais. Então, por exemplo, eu fiz clipe do Pato Fu também. Aí fiz muita publicidade em Brasília. Eu gostava muito de fazer publicidade porque você tinha orçamentos grandes, equipes grandes. É quando você conseguia ter o cinema, fazer cinema com uma condição que muitas vezes o cinema autoral não te dava aquela condição. Você tinha um orçamento muito apertado. E o cinema publicitário, eu sempre gostei de fazer por causa disso. Você tinha uma equipe grande. Por exemplo, a primeira Panavision que veio para Brasília, quem trouxe fui eu. Primeira vez que a gente trouxe uma Panavision. E foi um negócio assim muito diferente. E o que é um Panavision? Eu não sei. A Panavision é uma das câmeras mais tops de cinema, há muitos anos. É uma marca de câmera de cinema que é utilizada em Hollywood há muitos anos. E no Brasil só tinha em São Paulo. Em Brasília não tinha vindo. A gente trouxe para fazer um comercial, na época era do Conjunto Nacional. E era 35mm, que é outra, assim, filmar em 16mm era caro, mas filmar em 35mm, que era o nosso sonho, porque era muito melhor, era mais caro ainda. A lata de 16mm tinha 10 minutos de filme, a lata de 35 tinha 4. Nossa. Então, além de ser mais caro, tinha menos. Então, a gente tinha que, assim, e o que era legal do cinema nessa época, é porque hoje é muito fácil, por exemplo, na época, você pega na Idade Média, as pessoas que ouviam música, ela gostasse muito de uma música, por exemplo, ela ouvia aquela música, se ela tivesse sorte e dinheiro, talvez 2 ou 3 vezes na vida. Olha, porque ela era ao vivo, era tocada ao vivo. E né? a gente não, aí não o cinema, percebe isso. a gente não percebe. Hoje você pega qualquer aplicativo de música, você escuta quantas vezes você quiser, uma seguida da outra. Antigamente não era assim. E o cinema também, antigamente, antes o cinema todo analógico era isso. Você ensaiava e você filmava. Valendo, entendeu? E isso foi muito importante na minha vida, porque até hoje, por exemplo, o que eu uso nas minhas fotos,
a pós-produção, que a gente chama, que é depois que você fotografa, mesmo com publicidade, Fábio, toda vez que eu faço publicidade, eu resolvo o máximo possível na foto, na produção. Fica pouca coisa para pós-produção, pouca coisa mesmo, entendeu? Porque isso já veio de uma escola que eu tive no cinema que me ensinou isso. Você tem que resolver, você tem que ensaiar, você tem que produzir, tem que investir. Durante muito tempo eu fui produtor também. Fiz produção de cinema, de clipe, de comercial. Por exemplo, René Sampaio, que é um cineasta que saiu de Brasília, o primeiro comercial que ele dirigiu na vida eu que produzi. Então eu conheço o René desde a época da faculdade. E é uma pessoa que também, um cara talento que saiu de Brasília, é um cara que filma muito fora do Brasil. Foi para um outro patamar, né? E interessante isso porque eu conheço algumas pessoas que saíram de Brasília e tem uma carreira sólida, não só nacional, internacional, né? Isso é muito interessante porque Brasília é berço, não é só da música, mas do cinema também, de outras artes. Você vê que tem gente que saiu de Brasília e conseguiu construir, né? E aí essa história mesmo da publicidade, aí eu cheguei num momento, Fábio, que foi um momento da minha vida assim, que depois que eu trabalhava muito, porque como a história é longa, a gente tem que resumir, né? Mas assim, aí eu comecei a trabalhar com produção, e aí comecei a me dar muito bem como produtor. Eu cheguei a ter uns salários altos de produção, cheguei no limite aqui em Brasília, me chamaram para ir para São Paulo, eu não quis ir, porque eu sabia que a cidade não ia me trazer o que eu sinto. Eu gosto muito de São Paulo para ir passar o dia, 2, 3 dias, trabalhar, comer, assistir um espetáculo, mas Brasília sempre foi meu canto, né? Aí eu recebi um convite para ir para Santiago do Chile e recebi um convite para ir para Nova York, para trabalhar. Os 3 eu recusei, porque eu senti que eu tinha que ficar em Brasília, né? E aí, interessante, mas por quê? Porque eu também sentia que produção não era a área que eu queria ir, eu queria ficar na imagem. Mas só que o cinema tudo era muito pesado, você vai ver uma equipe mínima de cinema, mesmo o cinema digital hoje tem uma equipe mínima. Custa caro também, né? Custa caro, eu comecei, e para mim sempre o que me ligou foi aquele acontecimento, o que me chamava a atenção era aquele acontecimento com 8 anos de idade. Sim. A imagem era o olhar para mim é o que eu sentia que eu tinha que buscar. E aí por isso que eu comecei a focar mais em fotografia. Eu vejo que o olhar tem tudo a ver com a intuição e a percepção, né? Através dali você foca e faz uma foto que vai mudar a vida, mudar a história, porque muda, né? Muda. Quantas fotos foram tiradas, né, que a gente vê hoje, que marcou a época, marcou um momento, marcou uma trajetória, marcou uma percepção. Né? Muito interessante isso. Né? Você também teve uma expedição, gente, o Beto Viana tem muita história para contar, ele realmente é bem viajado aí, eu acho que neste programa de estreia, né, Vitor? Eu acho que é bem importante a presença dele aqui para trazer tudo isso aí, vamos dizer assim, trazer brilho aos nossos olhos, né? Muito interessante. E você teve uma expedição também para a África, né? E em seguida também foi para a Antártida, então você tem uma coisa aí bem interessante. Você foi para o Kilimanjaro? Foi o Kilimanjaro. Até interessante isso aí, porque assim, nesse momento da minha vida que eu desisti de ser produtor, que eu falei, não é isso que eu quero, eu fui morar nos Estados Unidos. Mas na véspera de eu sair dos Estados Unidos, que eu saí para morar nos Estados Unidos, um amigo meu, que a gente tinha estudado junto, feito o cursinho pré-vestibular, acho que foi em 1990 ou 91, assim, foi logo que eu voltei de Recife, eu fui fazer o cursinho pré-vestibular. Foi bem logo que ainda fiz supletivo, que eu fui um cara muito... Esperto, inteligente. Inteligente. Nossa. Eu gostava muito de estudar, né? Mas graças a Deus, hoje minhas filhas gostam de estudar. E elas puxaram a mãe que gosta muito de estudar. Eu também gosto de estudar, eu gosto muito de estudar. Mas naquela época, assim, aquele formato de escola não é um formato que me cativava muito. Eu estudo muito, mas não aquele formato da escola não tinha. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Eu tive em 96, no começo de janeiro, comecinho de janeiro de 96, eu fui aos Estados Unidos. E aí conheci uma pessoa que se tornou um professor meu, que é o John Stokes, que quando eu conheci ele me chamou para fazer um fogo com varetas, né, com madeiras, e era inverno, tinha neve em volta, assim, ele fez um fogo com madeira, e só com a fricção das madeiras, né, ele conseguiu fazer um fogo, a gente ficou em volta do fogo ali conversando, e eu fiquei muito impressionado com aquilo, né, porque aquilo eu tinha visto em filme, né, e aí conheci ele me chamou para ele tem um projeto até hoje, chama The Tracking Project, lá nos Estados Unidos, e ele me chamou para estudar com ele, aí foi por isso que eu também resolvi morar nos Estados Unidos, eu fui para estudar com ele, né.
Só que na véspera de eu sair, esse amigo meu falou, tô indo pra África escalar o Kilimanjaro. Tu quer ir, quer fotografar a expedição? Eu falei, cara, quero, cara, isso é uma oportunidade, beleza. Aí eu fui pros Estados Unidos, mas eu achei que ele tinha desistido da ideia. Eu tava lá nos Estados Unidos, Fábio, não tinha quase e-mail naquela época, né? 96, assim, celular ainda era começo do celular, aqueles tijolões, aquelas coisas todas. Ele entrou em contato comigo, mandou um e-mail e falou, semana que vem tô indo pra Londres, tu me encontra lá? Eu falei, cara, não tive dúvida, te encontro lá, oportunidade, vou nessa, te encontro lá. Aí encontrei com ele em Londres, tava ele, uma outra pessoa que também fez parte dessa expedição. De lá a gente foi pro Quênia, aí pousamos no Quênia, no aeroporto de Nairobi, aí atravessamos a fronteira, fomos até a base do Kilimanjaro, fomos até Arusha ali, onde era a base do Kilimanjaro, e aí escalamos o Kilimanjaro, fizemos uma coisa que não tinha sido feita ainda, não tinha registro, né, segundo esse amigo meu, que é alpinista, né? Ele é fotógrafo, é alpinista até hoje, e um grande fotógrafo, respeito muito ele, João Paulo Barbosa. E aí ele falou que ninguém tinha dormido no cume, né? Ninguém tinha dormido no cume do Kilimanjaro. E a gente aquele dia pegou menos 27 graus, foi muito frio, e a gente dormiu no cume, só que a gente ficou, as 48 horas antes de a gente dormir no cume, a gente ficou sem comida. O guia enganou a gente contratou um guia, porque era obrigatório e não tinha comida, teve princípio de congelamento, eu tive princípio de congelamento das extremidades, né? A gente dormiu a 5.895 metros. Ali também eu já tinha escalado outras montanhas, em algumas viagens que eu tinha feito na América do Sul, né? E aí ali eu também desisti de ser montanhista, porque eu falei que aquilo ali, minha vida não era para ser montanhista. Montanhista morre cedo, né? A maioria deles, né? Eu falei, não, tenho mais na minha vida. Mas foi também interessante porque eu voltei para a Europa, depois a gente fez safari fotográfico, a gente visitou uma cratera que chama Ngorongoro, na Tanzânia, que é um parque, é a maior cratera vulcânica do mundo, tem 20 km de diâmetro. Aí voltei para Londres, aí a gente foi para a França, fomos para Chamonix para escalar o Mont Blanc, fazia parte da mesma expedição, né, escalar as duas montanhas. Só que, na época, assim, escalar montanha nunca foi uma coisa tão fácil, mas na época, em 96, ainda na década de 90, ainda era uma coisa que poucos brasileiros tinham feito, porque o Brasil não tem muita montanha, né? E aí, Fábio e Vitor, a gente voltou para a Europa, depois aí a gente voltou para Londres, de Londres a gente foi para a França, aí teve uma avalanche, morreu um monte de gente lá, um dia antes da gente chegar, então a gente não tinha clima, aí eu decidi voltar para o Brasil. E aí foi quando eu me lancei como fotógrafo em 96, porque a gente procurou o Eugênio Butti, que na época era o editor-chefe da Super Interessante, ele gostou muito da conversa, muito da história, muito da vivência que a gente teve, e resolveu publicar. A gente conseguiu matéria de capa da Super Interessante, e aí foi quando eu publiquei matéria de capa em revista de bordo da VASP, na época a VASP existia, você vê como a gente é antigo, né? Antigo. Na época do dinossauro. E aí foi aí que eu comecei o movimento de me lançar como fotógrafo, mais estilo mesmo, e aí voltei, e aí comecei a trabalhar numa produtora aqui em 97, que era a maior produtora que existia fora do eixo Rio-São Paulo, EMA Vídeo, fez história, eles faziam Estação Ciência. E aí, por conta da produtora, eu era o diretor de produção da produtora, então fiz muitas coisas, foi muito interessante, eles tinham muito trabalho, só que era uma época que eu vivia muito estressado, trabalhava 20 horas por dia, eu dormia 4 horas. Quando dormia bem, dormia 4 horas. E juventude, mano, vai tocando, né? E aí também teve a oportunidade de eu ir para a Antártica, já no final de 97, eu recebi o convite, fui, não tive dúvida, falei, vou. E aí fui fotografar um documentário que na época era o terceiro CD-ROM, olha como a gente é antigo, né? CD-ROM ninguém sabe o que mais hoje, né? Mas aí, na época era um documentário que ia ser feito que era o terceiro CD-ROM no mundo sobre a Antártica. E era um projeto de um brasileiro, de um outro fotógrafo, Marcelo, que me chamou e eu fui para lá levando uma câmera de fotografia, aí fotografei só com filme Fuji, a gente usou Velvia e Provia, que eram os melhores filmes que tinha na época, porque tinha patrocínio da Kodak, daí da Fuji também, ele tinha uma parte do material. E aí a gente eu fiquei 2 meses na Antártica, e foi uma viagem que mudou muito a minha perspectiva de vida, né? Cara, você tá num lugar onde nenhum ser humano pisou, um lugar assim, totalmente inexplorado, totalmente não, porque eu tô até exagerando, porque hoje já é muito explorado, mas assim, muitas coisas de histórias, de aventureiros que eu já tinha lido, que eu sempre gostei de ler, histórias de aventuras, de pessoas que viveram coisas no planeta, né?
E aí os exploradores ali do Polo Sul, muita coisa aconteceu ali naquele Polo Sul, muita coisa. Teve uma situação com um piloto, né? Você precisava de um piloto experiente para fazer as fotos, né? E aí assim, apareceu um cidadão, né? Não, tinha, é porque assim, na Antártica tem a equipe que vai para a Antártica, o Programa Antártico Brasileiro, aí quem vai para o Programa Antártico, o primeiro ano ele é treinado, o segundo ano ele treina uma outra pessoa, são 2 anos de serviço, né? Isso com todas as funções, basicamente, né? Mas, principalmente, assim, piloto de helicóptero, ele vai, um ano ele é treinado, porque a Antártica é um dos lugares, talvez o lugar mais difícil de voar de helicóptero no mundo, porque você tem rajadas de vento de até 300 km por hora, então, assim, é muito perigoso, o cara tem que ter muita experiência de voo antes de ir para lá, né? E aí, no segundo ano, ele treina uma outra pessoa que vai treinar, e assim, é a sequência das expedições, né? Aí eu tava voando, que, pra mim, esse cara, esse piloto, pra mim, talvez seja o piloto mais impressionante que eu já voei. O cara tinha um domínio do helicóptero impressionante. O cara entrou comigo dentro de greta, subiu montanha, fez rasante. O cara fez coisas assim no helicóptero que eu não tinha aí. Você voa com temperatura, sensação térmica de menos 30, menos 40, sem luva, porque não dá pra você. E aí eu pedi um rasante pra ele no navio, ele foi. Aí ele fez um rasante. E aí não dá pra contar a história completa, que é um pouco mais longa, mas assim, esse cara que eu pedi, aí eu falei pra ele, ó, dá pra você passar mais baixo, mais perto, mas quando ele passou perto do navio, quem tava no passadiço, que é a cabine de comando do navio, fotografou o rotor, quer dizer, o motor do helicóptero de cima. Nossa, então ele tava muito baixo. Perto. Aí eu falei pra ele, falei assim, pô, comandante, dá pra passar mais baixo, mais perto? Ele me chamava de moleque, eu sempre tive cara de moleque, né? E aí ele falou, rapaz, moleque, tu é doido, tu quer morrer, tu quer voltar pro Brasil numa caixa preta, porque lá na Antártica eles não fazem resgate. Resgate, muitas vezes, significa perigo de novas mortes. Então, em geral, assim, a não ser que seja uma situação bem tranquila, eles fazem resgate. Se não, em geral, não fazem resgate, né? Então, às vezes, volta só uma caixa preta, né? Deus que nos mas com porta aberta, tudo foi assim, uma experiência muito legal. E eu sempre gostei muito de adrenalina, mas depois que minha esposa ficou grávida da minha primeira filha, eu já comecei a ter um pouco mais de medo na vida, a responsabilidade chegando e tudo, e agora com 2 filhas, então hoje eu sou bem mais assim, cuidadoso, né? Ponderado, né? Ponderado, tem que ser, né? Você teve a criação da agência Oikos, né? Em seguida teve aquela exposição que foi muito conhecida aqui em Brasília e também em São Paulo, né? Da Volta ao Mundo em 80 fotos, né? Volta ao Mundo em 80 fotos. Então. Isso já foi lá depois que eu voltei da Antártica, aí eu decidi não voltar para os Estados Unidos, também porque eu ia ter uma possibilidade, aí eu voltei só em 98, eu voltei de novo aos Estados Unidos para terminar minha formação lá com o John Stokes. E aí eu decidi também que eu não queria ficar na área de produção. Eu falei, não, vou montar. E montei uma agência junto com o João Paulo, que é esse amigo meu que a gente foi para Antártica, para África junto. E aí a gente montou uma empresa chamada Oikos, agência de imagens. E aí a gente também convidou um outro fotógrafo na época, que é fotógrafo até hoje, que é o Olivier Boyles, que a gente juntou o material, a gente viu que tinha uma volta ao mundo visual e a gente criou uma exposição ao ar livre, com inspiração num fotógrafo francês chamado Ian Arthur Bertrand, que fazia muitas exposições ao ar livre, faz até hoje. E aí a gente criou uma exposição ao ar livre chamada Volta ao Mundo em 80 fotos, que foi em comemoração ao centenário da morte do Júlio Verne, fazendo uma brincadeira, uma alusão com a Volta ao Mundo em 80 dias, né? Então a gente ficou cenários na cidade, a gente botou na praça do Buriti, ficou durante 20 dias lá. E depois que a gente desmontou era para ficar 30, mas o governo pediu para a gente desmontar antes. E até tem uma crônica muito bonita que saiu no Correio Brasiliense na época, assim, depois que a gente desmontou a exposição, porque a exposição funcionava 24 horas nas 24 horas do dia, né, 7 dias por semana. E a gente tinha gente visitando lá, foi muito interessante esse movimento. Ela foi vista por mais de 50 mil pessoas em Brasília. Foi muita gente que passou. E aí ela foi para São Paulo, a gente recebeu o convite de ir para São Paulo. Aí em São Paulo ela ficou 60 dias e por conta de ser uma ideia muito diferente, a gente conseguiu uma matéria no Jornal Nacional e fechou o Jornal Nacional esse dia com a matéria da exposição A Volta ao Mundo 80 fotos. E a audiência do Jornal Nacional esse dia foi 80 milhões de pessoas. Aí quando terminou o Jornal Nacional, que eu vi um amigo meu que era jornalista, me ligou e falou assim, Bento, tu tem ideia do que você conseguiu? Eu falei, não, cara, o que eu consegui? Ele falou, cara, a audiência hoje foi de 80 milhões de pessoas, teu trabalho foi visto por 80 milhões de pessoas. Impressionante. Isso aí foi
E foi uma coisa assim, de uma conversa que eu tive com uma repórter da Globo lá no Bom Dia São Paulo, que ela falou, não, cara, essa é matéria pro Jornal Nacional. Aí trouxe lá o Carlos Dornelles fez a matéria, ficou muito legal. Até hoje eu guardo com muito carinho essa história. Que bom. Em seguida também teve uma exposição que deu abertura justamente ao do Céu de Brasília, né? Primeiro teve a parte da exposição do Niemeyer Vista do Céu, né? Não, teve antes, foi assim, isso foi nos inícios ali de 2004, né? Essa exposição A Volta ao Mundo de 80 fotos. Quando foi 2007, a Ana, minha esposa, estava grávida da minha filha Gabriela e eu inaugurei uma exposição porque o Palácio do Planalto não tinha feito nada para o centenário do Niemeyer. E aí eles me chamaram para fazer uma exposição que ficou na Praça dos Três Poderes, ao ar livre também, funcionando nas 24 horas do dia, ficou durante 60 dias lá. E eu fiz construí uma série em homenagem ao Niemeyer que mostrava Brasília, uma cidade que originalmente foi projetada com praticamente concreto, a gente não tinha essa quantidade de espelhos d'água que a gente tem hoje na cidade. Então eu fiz uma narrativa de Brasília nos reflexos dos espelhos e também muitos prédios novos que eram prédios espelhados. Então, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República é um prédio totalmente espelhado, né? Então, uma coisa que tem a arquitetura do Niemeyer, mas não tem só concreto, ele também tem muito espelho. Aí eu fiz uma narrativa e criei essa exposição que ficou em Brasília durante 60 dias na Praça dos Três Poderes, que é Brasília Iluminada. Teve esse Antes nome. disso, teve uma transição bem importante para todos, né? Principalmente para você. Como que você sentiu o analógico para o digital? Isso é muito importante. Realmente, porque hoje em dia, muitos todo assim... Todo mundo vê, as crianças, os adolescentes hoje não conhecem. Todo mundo exatamente. Tem câmera, vê, então fácil. Acho que o Vitor não conhece, o Vitor é mais novo que a gente, né? Ele não conhece, mas assim, antigamente, uma coisa que era interessante, você tinha um filme, que aí você fazia a foto, né? Fazia a exposição do filme, aí depois você tinha que revelar. Então, por exemplo, às vezes eu ia fazer uma expedição na Amazônia, teve vezes que eu demorei assim 6 meses para ver todo o acervo que eu tinha fotografado, que era muito caro, então você tinha que revelar de pouquinho em pouquinho e tal. Então, aí em 2007 também esse foi o meu primeiro trabalho que eu fiz com fotografia digital, essa exposição Brasília Iluminada, que foi quando eu comprei minha primeira câmera. E aí tem até uma foto, que é uma foto muito conhecida minha, que é uma foto que tem um arco-íris 180 graus na catedral, que eu estava passando com a câmera. Tem gente que acha que aquilo é montagem, não tem, nenhuma das minhas fotos existe. Eu não trabalho com montagem, não trabalho com Photoshop no sentido assim de ficar trocando o céu. O céu que eu fotografo é aquele céu, eu não troco o céu. E aí foi quando também teve essa transição do meu trabalho do analógico para o digital, que eu acho que tem uma mudança do olhar, porque isso ficou muito mais rápido. Então o processo de aprendizagem também ficou mais rápido, porque eu aprendo muito com os meus erros. Quando eu erro, eu vejo o que eu errei, aí eu vou estudar por que aconteceu aquilo, aí eu procuro corrigir aquilo ali. E no analógico isso demorava, no digital você começa a ver. E até tem uma história muito interessante, quando teve essa mudança do analógico para o digital, que quando eu ouvi, isso fez uma diferença para mim. Por exemplo, quando eu estou fotografando, raramente eu paro e olho o que eu estou fotografando. Eu confio no meu olhar, eu confio no que eu estou expondo, na fotometragem, no diafragma, tudo que eu estou, toda a regulagem, até porque eu fotografo da maneira mais arcaica de se fotografar. Minha câmera funciona toda no manual. E até foco manual de vez em quando eu faço, para não esquecer, porque eu vim de uma época que não existia foco automático. E muitas vezes você perde a foto por conta do foco automático, porque a câmera não consegue entender o que você quer, ela não tem essa inteligência. Aí o cara fotografando, tinha uma série de uns 15 fotógrafos fazendo o Rally dos Sertões, naquela época foi a transição do analógico para o digital, e aí tinha um lugar onde eles estavam que o carro tirava as 4 rodas, aí estavam aqueles fotógrafos todos posicionados ali, fotografando, né? Só que aconteceu, um carro, depois que tirou as 4 rodas, ele bateu de mau jeito e ele capotou. O único fotógrafo que fez o registro foi o fotógrafo que estava fotografando com máquina analógica. Por quê? Porque todos os outros estavam olhando o que eles tinham feito. E como ele não tinha como olhar o que ele tinha feito, ele continuou acompanhando o movimento do carro e registrou todo. E depois que eu vi, eu falei assim, cara, isso é genial, porque assim, realmente, assim, às vezes a gente pode perder a foto porque está olhando a imagem que fez anterior. E a melhor foto ainda não chegou. Entende? Então essa transição também, para mim, foi muito importante, porque ele também facilitou, expandiu, ficou mais fácil da gente poder colocar o nosso trabalho, da gente poder, né, todas as mídias sociais, quer dizer, um movimento que surgiu aí, mas ao mesmo tempo também distanciou, Fábio. Eu vejo que hoje, antigamente a gente tinha uma proximidade com a fotografia diferente do olhar que a gente tem hoje, né? Eu lembro que eu tinha uns 8 anos, aí meu pai tinha uma câmerazinha com filme e tudo, né?
analógica, aí ele me dava e falou, ó, só pode tirar 15 fotos. A gente ia pro zoológico, eu ficava pensando o que eu ia fazer foto. Hoje em dia tem digital, você vai... Tem mais de 30 mil fotos Então assim, tudo eu pensava, eu olhava, eu esperava o leão abrir a boca, ele vai abrir a boca daqui a pouco, eu ficava ali olhando. E além de ser cara, né? Aí depois tem coisas que até hoje não revelamos, assim, tem um monte de filme lá, né? Ainda tem o meu acervo gigante, vai ficar aqui no Brasil um tempo, né, nesse movimento que eu tô agora, mas assim, ele vai ficar um tempo aqui, mas tenho, acho que possivelmente umas 400 mil fotos. E você tem alguns trabalhos que você começou a fotografar do céu, né? Então tem o céu do Pernambuco, né? Tem o céu do Rio de Janeiro, tem o céu de Brasília, que deu hoje esse belo livro aqui, né? Que hoje conta um pouco dessa parte do céu. Dessa parte do céu? Para chegar nesse livro aqui que foi com mais de 10 mil exemplares vendidos, né? Hoje até tem gente que acha que eu só fotografo do céu, né? Porque, assim, eu nunca tive uma especialidade só, uma única especialidade na fotografia, até porque eu entendo fotografia de uma maneira, é uma arte tão rica e completa que assim, você tem muitas coisas que você pode fazer com a fotografia, né? E é claro que você tem algumas coisas que quanto mais você se especializa, por exemplo, arquitetura, gastronomia, tem coisas que eu não faço, coisas que eu não fiz ainda, tem coisas que eu não tenho interesse de fazer e tem coisas que eu ainda quero fotografar. Assim, de estilos de fotografia, de áreas da fotografia. Por exemplo, gastronomia é uma área que eu não mergulhei tanto, fiz pouca coisa. Mas é uma área fantástica também, porque você tem, para você preparar e fazer uma foto de um prato, tem muitas coisas que acontecem, vamos dizer assim, no making off daquela foto ali, né? Sim. E é interessante porque eu já tinha voado de helicóptero na Antártica, já tinha voado de helicóptero em diversos lugares do Brasil, já tinha feito muitas coisas e eu sempre gostei de voar de helicóptero. E no começo dos anos 2000, mais ou menos 2002, 2003, uma dessas vindas, teve época aqui, Fábio e Vitor, que eu ficava 6, 8 meses, 10 meses fora de Brasília, porque eu viajava muito, né? E foi uma época que, assim, eu até tive dificuldades com os meus amigos, com a minha família, porque é uma época que eu não me fazia presente. Tinha até dificuldade de ter amigos, porque eu estava com uma equipe, às vezes chegava com uma equipe de manhã e em casa trocava de mala, viajava de tarde com outra equipe, com outro trabalho, outra história. Então foi uma época que eu fiz muita coisa. E aí, numa dessas viagens... Você só fazia foto? Ou não, nessa época que eu estava fazendo produção de cinema também, vídeo, né? Tá. E aí em 2002, mais ou menos, eu tive uma ideia, pousando num voo, vendo assim, a cidade chegando no final da tarde aqui, eu vi, cara, essa cidade é maravilhosa, né? Isso é muito interessante poder ver essa perspectiva do alto, que é a perspectiva do arquiteto, né? Quando ele projeta, ele tem arquiteto que começa a projetar do alto, de fora, como é que é aquele desenho, depois ele vai entrando, vai detalhando, vai tendo, né? Uhum. E eu fiquei pensando que, cara, um dia eu quero fazer um livro de Brasília Vista do Céu. E também, mais ou menos nesse mesmo ano, eu falei, cara, eu acho que o governo, por exemplo, devia ter um livro. Eu não imaginei que o livro de Brasília seria o Brasília Vista do Céu, mas eu quis ter uma ideia, eu tive uma ideia de fazer um livro que se tornaria o presente oficial do governo do Distrito Federal. Por quê? Porque as pessoas, o brasileiro não conhece Brasília, a realidade é essa. O brasileiro acha que Brasília é uma cidade que só tem político e só tem político corrupto. Aqui existe um povo, muitos que nasceram aqui, uma geração já toda nova, ou já algumas gerações aqui em Brasília, Brasília tem uma cultura, pessoas fantásticas, incríveis que moram na cidade, que produzem coisas, que trabalham, que são honestas, e a visão do brasileiro, infelizmente, é uma visão que fica muito restrita ao Congresso Nacional, à Praça dos Três Poderes, né? Exatamente. Então eu sentia que o livro tinha que ter alguma coisa que mostrasse Brasília de uma forma diferente, né? Aí, em 2012, no começo de 2012, eu recebi um convite de uma agência para poder fazer um livro de Brasília Vista do Céu. O projeto se chamou Brasília Seen from the Sky. E aí só que eles queriam que eu fizesse de balão. Só que o projeto tinha que estar em 28 dias na mão do governador. Eu falei, cara, de balão? Sem condição, velho. Balão pra você subir, chegar pro lado, não tem agilidade com o helicóptero. Eu falei, eu faço, mas eu quero fazer de helicóptero. Balão é impossível. Conceitualmente é lindo, mas não vai funcionar pro prazo que tem. E aí o governador tinha uma missão internacional para ir, então em 28 dias foi o projeto, quando eu decolei a primeira vez, foi o projeto mais rápido que eu participei, assim, gráfico, né? Do primeiro voo, a capa do livro já é a foto, são uma das primeiras fotos que eu fiz do projeto, se tornou a capa do livro do governador, né? Que se tornou o presente oficial de Brasília, desde 2012, né? Aí eu lancei um álbum
no Facebook, e esse álbum teve, sei lá quantos milhares, sei lá, chegou a milhões de compartilhamento, mas teve muito compartilhamento. E eu deixei meu celular no Brasil e fui para uma viagem para os Estados Unidos, e minha esposa estava aqui e ela começou a me mandar mensagem, que naquela época começou a chegar muita coisa, muita mensagem do Facebook. Eu publiquei um álbum no Facebook e muita gente assim perguntando, cara, que cidade é essa? Como é que é isso? Onde é isso? Pessoas, candangos, pessoas que vieram construir Brasília, que estavam aqui desde a sua inauguração ou da construção, e me perguntando que cidade é essa que você está mostrando. E aí eu falei, e o livro não podia ser vendido? Eu falei, isso é uma oportunidade. É aquela coisa na vida que a gente tem que ver, é a oportunidade que aparece na vida das pessoas, né? A gente tem que sair, tem que agarrar mesmo. A oportunidade é uma, como é que diz que a oportunidade é como se fosse, só tem cabelo na frente, porque se atrás não tem cabelo, depois que ela passou não tem onde se agarrar. Se agarra quando vem. No meu caso, então, fica no teu caso, no seu caso você pega na testa, assim, ó. Pega na testa, pega na orelha, pega na orelha. Ah, tu é professor de jiu-jitsu, cara, tu dá um jeito, pega no pescoço, isso aí não é problema pra você. Mas aí eu falei, não, cara, vou lançar meu livro. E aí banquei inicialmente o primeiro livro, a primeira edição desse livro, chama Do Céu Brasília, e é o livro de arte mais vendido em Brasília. Tá com a segunda edição esgotada, Deus quiser, conseguindo uma possibilidade de fazer a terceira edição, mas ele não tem mais disponível no mercado. Já encontrei ele no estante virtual aí por R$800, já encontrei por R$1.200 esse livro no estante virtual, porque não tem. Muita foto, muita... E muito interessante porque o primeiro, esse livro ele abre com uma música do Jackson do Pandeiro, que ele fala do Rojão de Brasília, que ele fala da construção de Brasília, e foi a música que eu decolei no dia 24 de junho de 2012, eu lembro, porque no dia 23 choveu, a cidade estava toda verde no dia seguinte, e no dia 24 de junho de 2012 foi quando eu decolei para começar esse projeto. E de lá para cá eu já voei mais de 100 horas em Brasília, continuei fotografando, continuei fazendo coisas e mostrando Brasília de uma forma assim, diferente do que eu tinha visto, né? Hoje em dia muita gente fotografa, e aí eu fiz esse, depois em 2018 eu lancei o Brasília, a hashtag Monumento 61, que é uma releitura do trabalho, com uma estética tilt shift, aquela lente que faz foco seletivo, muito usada para arquitetura. E aí eu lancei um novo livro também que é esgotado, chama hashtag Monumento 61, mas eu também comecei a fazer, depois desse trabalho, comecei a fazer o do Céu Pernambuco, que eu ainda não terminei. Fiz o do Céu Cidade Maravilhosa, que está pronto, que é o livro do Rio, que eu voei mais de 50 horas no Rio, e foi muito legal para mim reconectar com a cidade que eu cresci ali, né, até os 8 anos de idade. Está pronto, eu preciso agora arranjar a condição financeira para poder viabilizar o projeto, mas em termos de captação ele está pronto. E aí, cara, é isso. Aí agora eu estou com um novo projeto, eu tenho que relançar esse livro, minha ideia é fazer esse ano, mas eu estou com outro projeto que aí em 2019, comecei de 2019, numa viagem que eu estava aos Estados Unidos, em Nova York eu comprei um drone, esperei chegar uma tecnologia que desse mais qualidade da captação, e eu fiz um livro todo de drone, chamado Brasília Outro Planeta. É o meu livro novo, que está para ser lançado em breve, e que é uma narrativa com uma perspectiva 90 graus, que é uma coisa que muitas vezes o helicóptero não te dá. E aí assim, poxa, é legal fotografar de helicóptero? É top fotografar de helicóptero. É legal fotografar de drone? É top fotografar de drone também. É todas as, vamos dizer assim, os dois equipamentos para capturar tem vantagens e desvantagens, né? Eu acompanhei esse livro aqui, e tem cada imagem aqui que a gente se pergunta se realmente é de Brasília, né? Exatamente. Então é impressionante aqui, cada isso aí mesmo lugar, fica parecendo que lugar é esse, né? Só que lugar é esse, né? Interessante, olha. Coloca lá, Vitor, que as pessoas estão vendo, né? Tá aqui, estão vendo. Olha lá, entendeu? Então assim, por exemplo, esse aqui agora, olha, que lugar é esse? Que lugar é esse? Interessante, né? Cada lugar interessante. Então assim, esse livro também foi assim, o presente para algumas autoridades quando vieram aqui em Brasília também, né, Beto? Tiveram, na verdade o outro do governo foi distribuído pro Papa, pro Pelé, pro Obama, Príncipe William, mas, por exemplo, recentemente o presidente do BRB me pediu, eu tinha pouquíssimas unidades que ele queria entregar para o presidente de Portugal, então esse aí do Céu Brasília também foi entregue para algumas autoridades, algumas pessoas, hoje ele está no mundo todo, né, tem muitas pessoas porque Brasília é uma cidade muito cosmopolita, né, então você tem aqui todas as representações diplomáticas, né, dos países
de quase todos os países que o Brasil tem relações diplomáticas, né? Então, Brasília é muito simbólica, né? E a minha perspectiva, quando eu decolei falando desse rojão de Brasília, lembrando da música do Jackson, é isso, é mostrar uma Brasília diferente, encantadora, que é uma Brasília que possa ser... Porque eu sinto, de verdade, enquanto brasileiro, que no dia que a gente entender que a cidade que a capital do país é muito além do que de alguns poucos políticos, porque não dá para dizer que todos são corruptos e todos, né? Também não dá para dizer que todos são corretos, mas assim, vai muito além da política e sim de uma capital que simboliza a união de todos os brasileiros, que é uma cidade que não tem sotaque, né? O brasiliense não fala com sotaque, porque mistura tudo do Nordeste ao paulista, ao carioca, ao mineiro. Eu sou capixaba, você é carioca, o Vitor é o quê, Candão? Brasiliense. Brasiliense. Então é uma cidade fantástica. É uma cidade impressionante, assim, de arquitetura, de cultura, de gente, E aqui é a caixa de ressonância do país, né? Então eu sinto que o meu trabalho também com Brasília tem muito essa perspectiva. Toda vez que eu fotografo Brasília, sendo do alto, sendo do chão, eu sempre busco essa perspectiva de mostrar a beleza que é essa capital, a beleza que é a capital de todos os brasileiros, né? E tem a florada dos ipês amarelos, né? Tem, cara. Meu irmão, é até uma coisa interessante. Eu tenho falado um pouco até um pouco em tom de desabafo, né? Que, assim, hoje o meu trabalho... Abre seu coração. Vou abrir meu coração. Hoje o meu trabalho é muito copiado. Sim. É muito plagiado, na verdade, né? E uma coisa que... Assim, eu não me incomodo. Quando você busca... Eu acho que se você olhar um pouco da minha carreira, eu sou uma pessoa, assim, que sempre... Eu busco estar à frente das coisas. Porque já que eu sou uma referência, eu tenho que sempre ser uma referência. Eu não acho que eu tenho que ser uma referência só hoje, ou ontem, ou há 10 anos atrás. Eu tenho que sempre buscar ser uma referência, onde quer que eu vá, né? E eu sinto que isso é uma coisa que não tem, infelizmente, na cultura do Brasil. Você tem hoje pessoas que fazem a mesma foto, mas são incapazes de dizer, cara, isso aqui foi inspirada no Bento Viana. Mas isso, assim, hoje não me incomoda mais, porque isso diz muito mais da pessoa que faz aquilo do que de mim. Eu estou tranquilo. Se a pessoa acha que aquilo ali diz que é um ângulo inédito, por exemplo, é coisa mesmo dos IPs, hoje é muito fotografado os IPs. Mas eu tenho para mim que, assim, as primeiras fotos de IPs, do jeito que algumas pessoas estão fotografando hoje, eu fiz primeiro. E eu estou tranquilo também, se a pessoa reconhece ou não reconhece isso. Eu é que tenho que buscar sempre estar na frente. Se você pega meu material, meu olhar, eu vou estar sempre com coisas novas, porque esse é o desenvolvimento. Mas eu acho muito bonito quando a pessoa... Porque eu tenho as minhas referências. Porque quando a pessoa deixa de ver a referência dos outros e ela acha que ela é dona daquele olhar, tem uma diferença, que a pessoa deixa de aprender. Porque quando você acha que você é dono daquele olhar e que você acha que você não tem nenhuma referência, que você não precisa aprender mais com ninguém, entendeu? E na verdade, assim, eu tenho minhas referências, eu vejo muitas referências, eu vejo muitos trabalhos de muitos fotógrafos, tem muita gente boa, muita gente... Eu sou tão pequeno perto de alguns que tem em Brasília, inclusive. Tem caras, por exemplo, como o Wesley Marcelino, esse cara é um cara genial. Os caras mais premiados do fotojornalismo brasileiro. Um cara genial. O Bruno Stuckert é outro cara genial. Eu vou dizer o quê? Eu acho que os caras são melhores do que eu. Eu tenho que dizer isso. Porque eu acho que os caras são melhores do que eu. Os caras têm um olhar apuradíssimo. Eu não tenho aquilo ainda. Eu acho muito importante a gente ter essa atitude, porque isso faz com que a gente aprenda. Isso faz com que a gente aprenda. Isso faz a gente desenvolver o nosso olhar, a nossa criatividade, porque a gente tem referências, sabe? Então eu acho isso uma coisa que o fotógrafo precisa entender. Quem está começando hoje, quem começou há 10 anos atrás, eu acho que essas reflexões elas são importantes em todos os momentos da vida, em todas as áreas, não é só na fotografia não, porque muitas vezes a gente sendo respeitoso com os outros, a gente constrói dentro de nós uma forma diferente de ver a vida, porque é isso, a gente tem que saber. Eu tenho professores, eu não aprendi tudo sozinho. Isso é muito importante, né? A gente ter sempre a referência de algo que alguém nos ensinou, né? Isso é em tudo, igual você falou, em tudo na vida, isso é importante, né? Muito bom. Então, os caras são geniais, né, Fábio? A gente tá falando dos seres humanos comuns, eu não estou falando de Monet, eu não estou falando de Van Gogh, eu não estou falando de caras assim que, meu irmão, são os caras... Eu digo assim, comedor de arroz e feijão, meu irmão, eu tenho que aprender, por isso que eu tenho que estudar todo dia. Por isso que às vezes assim, eu tenho um cuidado de dizer, isso aqui
exclusivamente, ser uma foto exclusiva. Será que alguém não foi lá, não fez? Por exemplo, eu tenho uma foto, que é essa capa, a foto da capa do livro do Céu Brasília, por exemplo, que eu sei que eu fui o primeiro a fazer. E eu sei que tem um monte de gente fazendo essa foto. Essa foto foi feita de helicóptero, tem gente que faz de drone, entendeu? E, cara, e não cita, não fala, é simplesmente uma cópia, entendeu? Do que é o trabalho. Né? Mas assim, poxa, eu encontrei um ângulo e eu acho legal e eu vou continuar buscando. Independente das pessoas me copiarem ou não, eu vou continuar buscando. Isso é importante. Porque a gente sempre tem que procurar andar na frente. Principalmente se a gente vira uma referência, se a gente se torna uma referência, se as pessoas buscam na gente, é o que eu quero ser. Uma referência na minha área, na fotografia, eu quero ser uma referência na minha família, entendeu? Nos meus amigos, é assim que eu acho que a gente tem que construir a nossa vida. A gente não é perfeito, né, meu irmão? Mas a gente está buscando... processo de evolução. Exatamente. E dá para perceber, né, que desde a gente falando da sua história, né, da sua carreira, que sempre teve esse cuidado, né, com o seu trabalho, né? Eu até estava comentando com a minha esposa, com o Fábio Gabriel, assim, o seu posicionamento, né? O cuidado com que quando você coloca o seu nome, né? Então, quando você foi buscar referências lá no início e hoje, você continua com esse mesmo olhar, assim, porque tem um olhar quando a gente está em ação, tem um olhar também quando a gente está vendo as referências, né? E como é que é, desde o início até hoje, como é que nesse sentido de posicionamento, buscando referências para você se tornar melhor possível, né? Eu acho que assim, esse caminho da gente se melhorar, assim, se não tiver humildade, não tem como. Então, assim, não tem como, eu vejo, não tem. Porque, assim, eu sinto que a gente é fruto das nossas escolhas, o que a gente vê, porque até tem uma coisa que o Diógenes Moura, que é o curador lá que eu chamei para abrir, por exemplo, eu abri minha primeira galeria, né? E até onde eu pesquisei, foi a primeira galeria de fotógrafo, o único fotógrafo autoral no Brasil. Eu tenho cuidado de dizer porque eu não sei se teve outros, né? Mas até onde eu pesquisei, foi um trabalho inovador. Vivi 5 anos dentro disso, né? De poder fazer a galeria e tudo acontecer. Mas uma coisa que para mim é muito importante, assim, toda vez que eu vou começar um trabalho, primeiro que eu observo para saber se ali eu tenho que botar meu nome. Eu não coloco meu nome em nada que eu sinta que vai ser uma coisa mais ou menos. Outra coisa, se um cara chega para mim e fala assim, Bento, eu quero, assim, já me coloca um limite do tipo, tenho tempo, eu preciso resolver isso muito rápido, isso aqui, mas, cara, o orçamento, eu já não pego. Há muito tempo que eu já não pego qualquer orçamento. Há um tempo que eu fico vendo isso, que às vezes quando você pega um trabalho e ele é limitante, isso pode queimar teu filme. Mas uma coisa que para mim é fundamental, sabe, Vitor, que todo trabalho que eu vou fazer, toda foto que eu vou fazer, eu começo sentindo que eu não sei o que eu vou fazer. Começa por aí. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque aí o Diógenes fala assim, que o olhar não vê, o olhar enxerga. E isso é uma coisa muito interessante, que é a maneira como a gente enxerga. Esse enxergar que a gente tem, ele é fruto de tudo que a gente recebe de inputs, né? O que a gente fotografa, o que a gente vê do lado de fora, o que eu vejo na minha carreira, é fruto de tudo que eu já vi. Então, quando eu vou fotografar e eu não sei o que eu vou fazer, por exemplo, publicidade, por exemplo, às vezes é assim, eu chego no trabalho e falo, cara, não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou dirigir essa modelo, como é que eu vou fotografar isso, como é que eu vou enquadrar isso, tá? Eu não sei, mas aí na hora, por exemplo, a criatividade vem. Por quê? Porque eu procuro me colocar no lugar, cara, que eu não sei o que eu vou fazer. Peço inspiração. E a inspiração, ela é fruto de tudo que você vive, e eu sinto também que existem inspirações que muitas vezes vêm do alto mesmo, vêm do ar, vem de Deus, entendeu? Vem do que das suas crenças também, de certa forma. Então, por exemplo, eu fiz a capa de uma revista, uma vez, de uma Traços, que eu ia fotografar, pra você ver como é interessante, eu ia fotografar a Ellen Oléria num lugar, numa locação. A Ellen Oléria estava super, assim, estourada na mídia, estava fazendo muito sucesso, ela tinha feito The Voice e tal, ela estava super bem na mídia, né? E ela veio a Brasília para poder fazer essa capa da revista Traço. E eu ia fotografar ela numa locação. Quando foi à noite, mas eu não estava muito seguro daquilo ali, eu falei, cara, acho que não vai ser legal, tô pensando, pedi uma inspiração. Quando eu sonhei com ela, como ela estava, vamos dizer assim, considerada uma rainha da música e tal, aquela história toda, né? Eu falei, cara, vou fazer ela com a coroa. E aí eu vi uma imagem dela que veio no sonho, que era ela com a coroa da catedral, que tinha a ver com a cidade. Ela veio daqui, ela surgiu de Brasília, né? Ela saiu de Brasília e estava fazendo sucesso no Brasil todo, mas ela tinha uma história com a cidade, né? Aí eu acordei de manhã cedo, liguei para a produção, muda a locação, vamos para a catedral.
E aí a gente foi para a catedral. E aí aquela foto que tem na capa foi uma foto que veio, uma imagem que veio no sonho. Eu até arrepio lembrando dessa foto. Porque assim, é interessante. Por que isso? Porque eu sinto que eu cara, não sabia o que fazer, eu pedi uma inspiração. Então acho que a gente também tem que pedir. A gente também tem que usar o exercício de pedir. E foi a primeira capa, né, da Traços, não foi essa? Não, a primeira capa da Traços foi a Hamilton de Holanda. Foi a Hamilton de Holanda. Que também foi interessante, porque a gente teve que aproveitar. É aquela história, quando você começa a desenvolver o teu trabalho, você começa a ter mais agilidade nas coisas. Então você tem que tomar decisões muito rápidas. Então o Hamilton estava fazendo um show ali no Blue Tree, que agora é outro nome, né? Mas para todo mundo de Brasília vai ser sempre Blue Tree, Alvorada, né? E aí ele estava ali, eu falei, pô, vamos para a concha acústica, vamos fazer. A gente fez na concha acústica vazia, e tem foto dele. Essa foi a primeira capa da Traços. Mas essa da Hélio Oléria, eu não me lembro exatamente o número, mas da revista, mas você vê que era uma coisa que veio pelo pensamento. Por isso que o Henri Cartier-Bresson, ele fala que a foto é você botar na mesma linha, né? A mente, o olhar e o coração. Mas eu acrescento mais uma coisa nessa frase, que aí foi uma coisa que com o tempo eu comecei a perceber. Que uma boa foto, você, além de você colocar a tua cabeça, o teu olhar e o coração numa mesma linha para você fotografar, eu coloco o pensamento. Porque muitas coisas começam no pensamento. Então não adianta assim, a mente só começa a trabalhar muitas vezes quando você tem um pensamento. Aí ela começa a trabalhar. Aí você com o olhar e com o coração na mesma linha. Por isso que eu sinto até hoje, e para mim é muito importante, quando eu vejo uma foto como essa, por exemplo, eu sei exatamente o que eu senti. Como essa? Como essa. Eu sinto exatamente o que eu senti de uma Índia Ikipeng lá no Xingu, entendeu? O que eu fiz, por que eu fiz essa foto, qual foi a sensação que eu tive, quem que estava em volta, o que estava acontecendo. Isso para mim, o meu trabalho hoje, o meu acervo, o meu banco de imagens, ele é a memória da minha vida, de tudo que eu vivi, de tudo que eu senti quando eu fotografei. Porque eu vivi outras coisas que eu não fotografei também, né? Sim. Mas eu sinto que é isso, tem um pouco da humildade de você ter humildade, de você saber que você... E também, de certa forma, que aí você chega na inspiração e de alguma forma você desenvolver a tua intuição, porque tem coisa que você sabe, assim, você sabe que é roubada, não entra, não vai que vai dar roubada. Graças a Deus eu tive pouco, né? Graças a Deus eu tive pouco. Roberto, você também foi durante 5 anos, né? O editor de fotografia da revista Traços, né? E agora, inclusive, você está na capa dessa revista, né? Até porque você... em breve aí eu vou estar falando alguma coisa disso. Se você puder falar um pouco aí da Traços, do seu trabalho, né, de fotografar algumas personalidades de Brasília, isso aí trazendo para Brasília, igual você estava falando anteriormente, né? Tem pessoas aqui pessoas de valor, né, pessoas que têm um trabalho desenvolvido aqui em Brasília, e você foi durante 5 anos aí, fotografou, trouxe aí a história dessas pessoas aí. Agora é a sua história aqui. Bom, até interessante porque a gente tinha um acordo lá desde o começo da Traços que ninguém que fosse, vamos dizer assim, da equipe da Traços podia ser matéria de capa, ou, né, não podia ser capa. E na verdade acho que eu sou também o primeiro fotógrafo que vai para a capa da revista Traços, né? E a Traços foi um momento muito importante na minha vida. Eu acho que ela é um acontecimento, hoje ela está no Rio e em São Paulo, um projeto do André Noblar e do Reinaldo, que ele, assim, é um projeto muito interessante, porque ele é uma revista sobre cultura, que é vendida por pessoas em situação de rua. Esse projeto já tirou muitas pessoas da rua, e o que se descobriu que, na verdade, não é o dinheiro que tira as pessoas da rua, porque toda a revista traz, dentro da revista, um desses pessoas em situação de rua como personagem. E quando ele fala daquele personagem, quando ele fala dele, aquele morador, em geral aquilo, assim, trabalha dentro da autoestima dele, ele se fortalece com aquilo e ele sente vontade de sair da rua. Porque muita gente está na rua hoje, está em situação de rua porque quer. Não é porque precisa. A gente conhece pessoas, aí nesse trabalho eu conheci pessoas que sim, tem mestrado, doutorado, estavam na rua, porque queriam estar na rua, entendeu? Professores, uma coisa muito impressionante, né? E o projeto, e na época, como eu fui o primeiro editor de fotografia da revista, a minha proposta foi, já que é uma revista vendida na rua, uma revista de Brasília sobre cultura, vamos mostrar Brasília. Brasília cenográfica, essa Brasília monumental que todo mundo conhece, mas também vamos mostrar
o entorno de Brasília, vamos lá para Ceilândia, para todos os lugares, né? Então esse aí foi até um autorretrato que tem nessa matéria, que o André Noblat pediu que eu fizesse autorretrato. Eu fui fotografado pelo Bruno Stuckert para essa matéria, para capa, né? Mas o André Noblat queria que eu fizesse algumas fotos minhas de autorretrato, e eu já estava muito resistente com isso, acabou que ficou produzido, eu consegui produzir um material que me agradou, sabe? Mas eu botei o drone, já que eu vou ser fotografado, então eu vou botar o drone, tem uma história comigo, então o drone tá me vendo, então tem algumas fotos aí na revista que eu fiz a pedido dele, né? Mas a revista Traço, ela foi para mim muito importante, e ela é muito importante para a cidade, e ela é muito importante para mim. Eu disse foi, mas ela é, na verdade. Porque por exemplo, eu tinha uma dificuldade de fotografar a gente. Eu fotografava a gente muito para publicidade, mas eu sempre tive assim, dificuldade de fotografar o bicho homem, assim. Eu tinha uma dificuldade. E com a Traço foi um exercício fantástico, porque eu tinha que fotografar a diversidade humana, a riqueza humana, tinha que fotografar pessoas muito diferentes de mim, né, com compreensões diferentes de mim, da vida, e muito interessante isso, porque foi um exercício para mim também, de poder mostrar a pessoa, de poder mostrar o eu da pessoa, né, porque às vezes, muitas vezes a gente olha a casca da pessoa, né, como a pessoa se apresenta, mas a gente de verdade não conhece o eu da pessoa, né. Sim. Então eu acho que a linha narrativa que eu procurei fazer para Traços é mostrar a pessoa sendo ela, não só aquilo que ela apresenta ou que ela aparenta ser, né? Mas assim, como é que é, qual é o sentimento, qual é a história dela, entendeu? Tudo isso envolve, e para mim foi um exercício durante 5 anos, foi muito legal, fiz quase todas as capas desses 5 anos, né? E as matérias principais, e para mim foi muito legal porque eu construí um banco de imagens gigantesco da cidade de Brasília, e a Traços me proporcionou isso. E agora está saindo na capa da Traços, nesse momento da minha vida que eu estou saindo de Brasília, saindo do Brasil, também eu acho que é muito importante para a minha vida isso, né? Ter esse reconhecimento da revista e poder falar, poder contar um pouco da minha história, uma entrevista leve, uma entrevista legal, fala um pouco de muitas coisas que a gente falou aqui, e está sendo vendida na rua. E hoje o projeto já está no Rio de Janeiro, está crescendo cada vez mais, entendeu? Então, o Reinaldo Gomes e o André Noblat estão fazendo com que a coisa realmente cresça, e isso foi um período da minha vida muito, muito rico mesmo. Não, Beto, você revelou aí, né, que está saindo de Brasília, né, indo para os Estados Unidos. Saiu uma reportagem agora na Metrópole Sul, né, após enquadrar a capital federal do alto, registrando cenas que revelam quanto as linhas, as curvas e as luzes da cidade são únicas. O profissional se prepara para cruzar os céus do continente e aterrissar no fim de setembro em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Então conta um pouco aí da sua ida para Utah. Seria um trecho aí essa matéria foi escrita pelo Fernando Braga, que assim, acabou se tornando um amigo meu, cara, gente boa demais, quando eu falei para ele que eu estava querendo... porque eu estou nesse movimento, que eu tinha recebido uma proposta, ele, não, vem aqui, aí eu fui lá na Metrópolis, ele escreveu, quis registrar e publicou, até estava nas férias, ele escreveu isso aí. Então eu estou desde no dia 26 de junho eu recebi um convite e comecei a organizar, e aceitei prontamente o convite porque é uma oportunidade. Até um amigo meu me perguntou ontem assim, por que você está saindo de Brasília, cara? Você tem tanta coisa, você tem tanto espaço aí, você tem uma galeria, né, as pessoas te conhecem, por que você vai morar nos Estados Unidos? Eu falei, cara, primeiro que eu recebi um convite muito legal, uma proposta salarial excelente, entendeu? Uma oportunidade que eu vou poder dar para minha família e uma oportunidade de começar uma carreira internacional mais consistente, apesar de ter exposto, já ter feito exposição em Nova York, de ter vendido meu trabalho para diversos lugares do mundo, eu ainda não tenho uma carreira internacional consistente. E assim, vamos dizer assim, no Brasil, o que eu faço aqui em Brasília principalmente ainda não é tão valorizado quanto lá fora, né? Então é uma oportunidade que vem de encontro já o que eu venho buscando já há muito tempo, né? Então aí dia 26 de junho recebi esse convite, no começo de julho, na verdade no dia 26 de julho foi quando a gente comunicou nas redes sociais, que eu comuniquei que eu estava de mudança para os Estados Unidos, e aí eu vendi minhas operações, organizei minha vida, né? Estou aqui agora no movimento, preparando agora, a gente contratou um escritório de advocacia para dar entrada no visto, e aí o processo está em andamento lá, até dia 4 deve chegar, nosso dia 4, ele falou final de setembro, mas na verdade vai ser começo de outubro, então até o dia 4 deve chegar esse resultado, a aprovação, a gente tem mais uns dias aí, acho que até o dia 15 de outubro a gente já está morando lá nos Estados Unidos.
E também, por quê? Porque eu gosto, até o título da matéria da Traços inicial era As Aventuras de Bento Viana, né? A gente falou de muitas coisas aqui, mas eu na verdade agora não estou mais buscando aventuras, eu estou buscando as venturas. Eu estou buscando as grandes venturas da vida, né? E eu acho que esse trabalho, essa proposta de trabalho veio num momento assim que eu vou fotografar todos os dias. Aqui eu acabei me tornando muito um empresário, muito mais do que fotógrafo, no sentido que assim, eu lidava muito mais com coisas administrativas dos meus negócios do que fotografar em si. Isso me incomodava muito, porque eu quero continuar fotografando, né? Então essa oportunidade eu vou estar lá, é um projeto desafiador e poder fotografar todo dia, trabalhar com fotografia, e vou para lugares cenográficos e muito magníficos, né, da geografia, que eu me formei em geografia e vai ser interessante poder conhecer algumas geografias que eu já tive contato, mas não tinha, eu fotografia há muitos anos atrás, por exemplo, o Grand Canyon. Eu vou morar 4 horas no Grand Canyon. Então, parques, por exemplo, Zion, eu estive no Zion em 96, vou morar 1 hora e pouco do Zion. Então, é um lugar, Utah, por exemplo, é o estado norte-americano que tem a maior quantidade de áreas em parque, maior quantidade de parques também nacionais lá dentro do estado de Utah. Montanhas e montanhas. Montanhas, desertos, né? Tem muita coisa interessante ali naquele estado. Mas eu vou trabalhar não só em Utah, vou trabalhar também no Arizona, vou trabalhar no Texas, em Montana. Então é um desafio para mim, mas é uma oportunidade de desenvolvimento, de expansão, e eu aceitei por conta disso, né, de movimento. E eu sinto que isso também, minha ligação com a cidade vai sempre existir. Estou com mais esse livro novo que eu vou lançar, que é o Brasil Outro Planeta. Então estou com outros projetos que vão acontecer aqui em Brasília, vão continuar acontecendo. A minha galeria hoje deixou de ser a galeria, vamos dizer assim, presencial, né? Agora ela está toda digital, então continuo atendendo meus clientes de forma digital, pelo Instagram e pelas redes sociais. Mas minha produção foi toda para São Paulo, porque além de ser um fotógrafo que teve essa galeria, eu também fazia toda a produção, que é uma coisa que eu invisto há muitos anos. Eu imprimo meu próprio trabalho há 8, 9 anos quase, entendeu? Então, assim, é uma mudança de muita coisa. Então, eu estou me sentindo mais leve. Minha família, a gente está mais preparado, minha família está muito animada, minhas filhas estão muito querendo ir. E eu estou achando muito importante também estar aqui, ser o primeiro convidado desse podcast aqui, porque é uma honra, né? É uma honra aí. Bento Viana, você viu tanta história que tem, né, Vitor? Exatamente. Coisa boa aí pro nosso podcast, Lamparina, que muito bom pra gente, trazendo essas histórias, trazendo essa vivência, trazendo a coragem de fazer, né, de acontecer, tantas coisas que viveu nesse tempo, né? Nesse tempo desde o seu início até nos dias de hoje, e vai continuar vivendo muito ainda, trazendo grandes novidades e trazendo imagens aí para cada vez mais deixar mais bonito pra gente, né? Eu que sou grato aí pela sua vinda aqui. A gente tem uma amizade, né, de longa data, e desejo que dê tudo certo e que você seja próspero e dê tudo certo, né? Exatamente. Bom ter você aqui nesse primeiro encontro, né, dessa Lamparina, e a gente vai trazer outros convidados também, que da área do esporte, da cultura, da história, do entretenimento, da musicalidade, até da política, né? Deixar um pouco esse momento passar, e a gente vem trazendo mais à frente também pessoas que possam contar um pouco da sua história, trazendo coisas assim que somam pra gente, né? Eu acho que isso é importante no dia que a gente vive hoje, trazer coisas que somam, positivas e coisas que somam. Estou aqui com o amigo Vitor Mesquita, grande violeiro também, né? Violeiro? Sim. Hoje em dia, principalmente com a pandemia, né, minha área de atuação, eu abri uma produtora e estou trabalhando muito com vídeo, né? E o Bento foi um cara que me ensinou muito, assim, me deu muita porrada na cabeça, assim, no início, porque me botaram para filmar uma coisa, eu não sabia nem configurar o ISO da câmera, eu fiz um curso de 15 dias ali e foram 4 dias. Foi uma porrada com carinho, não foi? Carinho, mas com mas eu falo assim... Foi a brutalidade, foi com amor, né? Mas eu aprendi muito, assim, e até hoje eu aprendo. Quando você falou de referência, né? Meu pai é músico, né? Então eu sempre tive muitas referências em casa, né? Outros músicos. E eu estou nesse ramo de vídeo também, de fotografia, e eu sempre tenho buscado ter esse cuidado, esse olhar, porque a gente
sempre aprende, né? Acho que assim, sempre aprende sem se colocar à disposição, né? Se colocar no lugar de aprendiz, né? E a gente falando que a gente pode aprender algo com alguém, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Então, agradecer ao Bento. E você falou, né, que a galeria está atendendo online, continua atendendo. Como é que faz para as pessoas poderem... Então, isso é o que acontece? Agora eu também o perfil Bento Viana Galeria daqui a um tempo vai deixar de existir. Na verdade, eu resolvi juntar tudo dentro de uma marca só, que é meu nome, que é uma coisa que minha mãe fala desde que eu era menino, que eu se apresenta como seu nome completo. Até porque meu nome é só Bento Viana mesmo, não tem nenhum outro nome, né? E aí ela dizia assim, porque Bento podem ter outros, mas Bento Viana podem ter menos, né? Ou podem ser um só. Então, assim, eu me apresento como Bento Viana. E as coisas na minha vida começaram a dar mais certo depois que eu me firmei nessa marca, tanto que a galeria era Bento Viana, pensei até em botar em outro nome, mas ficou Bento Viana Galeria. Mas eu vou continuar atendendo pelas redes sociais, né? Porque eu vou ainda ter um tempo de período de adaptação desse novo trabalho, como é que vai fazer, né? Mas eu vou continuar atendendo pelo Instagram, a princípio, né? A gente está reformulando o site, no futuro a gente quer lançar um site novo, que vai funcionar um sistema um pouco mais automático, mas eu quero cada vez migrar para o mercado da arte. Eu não quero ficar na decoração. Apesar de que o meu trabalho hoje, conceitualmente, é criar janelas onde existem paredes, que é o que a gente vê aqui, meu trabalho tem eu tenho essa visão de que eu posso criar janelas onde existem paredes, mas eu quero cada vez mais estar dentro do mercado de arte para que meu trabalho possa ser valorizado e isso possa abrir porta para outros fotógrafos. Porque eu acho que a gente querer abrir porta só pra gente não tem o mesmo valor quando a gente quer abrir porta pros outros. Por isso que muitas vezes eu coloco o meu nome e falo traz a tua referência, bate continência. É importante você saber que existem outros, né? E que tem gente que está na tua frente, que um dia você pode chegar. E esse é o caminho da humanidade, né? A gente chegar, eu sei que outros vão me passar. E é assim que eu desejo. Eu desejo que minhas filhas sejam melhores do que eu. Eu não posso ser que a mãe dela. A gente tem esse desejo por elas, porque não adianta a gente querer só pra gente, né? Tem que querer pra elas. Elas têm que ser melhores que a gente, né? É isso aí, Beto. Muito bom. Eu vou aqui, eu vou fazer mostrar o quadro, né? Mostra o quadro. Do podcast. Realmente tem uma janela. Janelas, né? Alguns fatos nós vamos estar falando no decorrer aí da nossa trajetória do Lamparina. As caixas aqui também surgiram, por conta que eu fui pintar ali atrás, acabei. Conta depois. Tem muita coisa, tem muito making off. Tem muito making off. Então, assim, é importante deixar esse momento, né, bonito aí. Eu mesmo estou... o Bento sempre foi um incentivador meu de poder, cara, vai pro lado da comunicação. Eu tenho minha formação na área do direito, sou advogado, mas hoje estou exercendo, tenho projeto social, dou aula, professor de jiu-jitsu, mas uma coisa que me encanta é isso daqui, essa comunicação, isso aqui sempre, é lógico que eu vou aprender, daqui para até o 20º programa, daqui a 100 programas, eu vou estar bem melhor, tenho certeza disso, né? A gente falou muito de aprendizar hoje, né? De aprendizado, né? Então é uma coisa que eu vou aprender muito. E eu não sou tão sério assim não, é porque a gente fica ansioso, a gente fica percebendo o que a gente vai falar, o que a gente vai perguntar, mas esse bate-papo foi muito legal pra mim e só tenho que te agradecer, Beto, coisa boa aí que você tá aqui hoje, pra gente foi coisa muito boa, né? Eu que sou grato. Grato. Isso aí. Valeu, Bentão. Muito bom aí. Valeu demais. Então deixa suas... Grato a todos que estão nos assistindo. Estão assistindo, se tiver 2, 3 pessoas, será de grande tamanho. Espero que as nossas mulheres estejam assistindo. Já são 3 pontos. Já são 3 pontos, então, com certeza. Os nossos filhos também, né? E espero que... agradeço aí ao Vitor nessa parceria. E também essas imagens vão ser disponibilizadas no nosso YouTube, no Spotify também, mais à frente. Então, espero que vocês sigam e encaminhem para outras pessoas também seguirem. Toda semana a gente vai ter um programa semanalmente, toda quinta-feira, 11 horas. Nós tivemos alguns problemas de técnicas hoje, mas a gente vai procurar melhorar isso. A próxima quinta-feira, 11 horas, estaremos aí com outros convidados. Espero que você possa estar acompanhando aí. Não acompanhar ao vivo, mas pelo menos entra aí as nossas plataformas, né, Mito? Exatamente. E a ideia é a gente vai anunciar o convidado no dia, né? A gente anunciou o Bento antes, que foi o primeiro, mas exclusivo, o Bento é o Bento, né?
Muito obrigado aí. Valeu. Saúde a todos. Saúde vamos a que todos. vamos.